Diletos amigos, saudações a todos. Hoje temos um episódio muito especial, com a presença do Dr. Charles. Dr. Charles, ele é médico pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, cirurgião vascular pela Unicamp, com mestrado e doutorado. Dr. Charles. É uma honra fazer parte desse time da SEM, né? Sou amigo do Dr. Anderson de longa data, estudamos várias noites juntos e hoje temos o prazer e a satisfação de trabalhar juntos. Para essa entrevista, temos também a doutora Alessandra, cirurgiã plástica da SEM. Obrigada, Anderson, pelo convite. E também a doutora Cecília, dermatologista da SEM também. Obrigada mais uma vez pelo convite e por fazer parte dessa mesa aqui de discussões. Bom, o interessante é que todos aqui têm a mesma alma mater, né? Todos fizeram a mesma faculdade, que torna esse ambiente bastante agradável. Bom, começando, poderia falar um pouco da sua história, Charles, para o pessoal conhecer você? Eu me formei em Uberaba, em Minas, né, na Faculdade Federal, e foram anos muito maravilhosos assim da minha vida. E depois a residência acabou me trazendo para São Paulo. Eu fui para a Unicamp. Foram anos bem puxados, né? A residência médica, principalmente na área cirúrgica, você tem que ter bastante dedicação. E cada vez mais eu ia me interessando por estudar, fazer trabalho, e fiz o mestrado, o doutorado lá na Unicamp também. E acabei vindo para São Paulo, né? E aqui estou até hoje, trabalho com muita dedicação, né? A gente sabe o quanto exige da gente as cirurgias, hoje o carinho que a gente tem que ter pelos pacientes, pelas pessoas que trabalham com a gente, né? É impossível você desenvolver algo de ponta sozinho. E eu acho que esse é o desafio, e quando eu reencontrei esse grupo aqui, eu me senti bem acolhido, bem em casa, para a gente conseguir esse ideal comum. Pô, o prazer é todo nosso. Mas assim, por que você escolheu cirurgia vascular? Então, desde cedo eu me interessei pela cirurgia, né? Logo nos primeiros anos eu já vi que o que eu gostava era mais da área cirúrgica. E aí, quando você começa realmente no hospital, ver as especialidades, né, que hoje são subespecialidades, nas primeiras aulas de vascular, eu já me apaixonei. Já falei, não, é isso aqui que eu quero fazer o resto da vida, né? Então, foi esse caminho que eu resolvi seguir. Nunca imaginei que ia tão longe, porque quando a gente está na faculdade, eu, pelo menos, tinha a ideia assim de formar rápido e começar a trabalhar. E de repente, quando você entra na residência, parece que um mundo se abre, né? Você fala, nossa, então tem tudo isso de conhecimento ainda para eu dominar, e aí você vai cada vez mais se especializando, indo atrás, aprendendo o que você não conseguiu, né? Desenvolvendo mais o que você já tem, e assim eu fui, né? E a escolha da Unicamp foi por quê? Tinha alguma referência lá? A Unicamp, ela tem um serviço, né, de ponta, a gente sabe, e eu consegui ali, é uma cidade que tem vantagens em relação a São Paulo, porque é uma cidade grande, mas parece uma cidade pequena, assim como era Uberaba. Então, eu me senti muito acolhido, né? E ali eu consegui desenvolver praticamente tudo que eu quis, né? E só saí de lá porque aí o trabalho aí fica difícil você conciliar, né? Estrada, depois de filhos, então é mais complicado você ficar indo e voltando. Aí eu falei, não, agora está na hora de eu me dedicar ao consultório, à vida profissional aqui em São Paulo. A gente né, tá vendo que realmente as especialidades cirúrgicas, né, também, elas têm essa formação meio longa, né, Charles? A vascular também, você teve que fazer os 2 anos de geral. Isso, eu fiz 2 anos de cirurgia geral, né, que
São, assim, e olha que, como eu disse, desde o segundo ano de faculdade eu já sabia que queria fazer cirurgia. E ainda assim, na cirurgia geral, tem dias que você fala assim, ah, meu Deus, eu vou largar tudo. Amanhã eu não volto aqui. Mas são anos difíceis, mas muito importantes, né? Eu acho que essa questão da nossa formação longa é porque são degraus mesmo. E não dá para pular degraus, né? Tem muita gente hoje, a gente sabe, na era da tecnologia, tudo é muito rápido, mas na relação do aprendizado, você não consegue pular etapas, né? E aí, depois da cirurgia geral, eu fui fazer a cirurgia vascular, propriamente dita, né? Depois eu fui fazer a cirurgia endovascular, que hoje são as cirurgias que a gente chama de minimamente invasivas. Depois eu fui fazer mestrado, doutorado em cirurgia, né? E depois eu ainda continuei, fui fazer curso de ultrassonografia vascular. Pô, né? Charles, aí, tá vendo? Tá entregando aí os segredos. As novidades. Com esse monte de tempo de formação, só a gente para cuidar do Charles. O cara deve ter 90 anos para poder... Mas tá ali, ó, nem parece, lá. É tudo a gente. Já tem para 85 anos. A dermatologia também tem essa formação um pouco mais longa também, né, Cecília? Obrigatoriamente são 3 anos, né? Porque antigamente eram necessários 2 anos de clínica, e você fazia de novo prova, fazia 2 anos de dermato, mas hoje é como a infecto, como a neurologia, né? Uhum. Quando você presta a prova, você já faz o primeiro ano de clínica e os outros 2 subsequentes já está dentro da especialidade, você não precisa prestar uma nova prova. Ainda assim são 3 anos aí É o mínimo, né? Mais meia faculdade aí, né? Meia faculdade, exatamente. Bom, mas com relação à cirurgia vascular, conte pra gente um pouco da evolução da cirurgia vascular, porque igual você falou, a cirurgia endovascular é algo muito recente, né? Isso. Com relação ao tempo, né, da história da cirurgia vascular. Eu gosto de estudar muita história da medicina, né? Eu tenho capítulo escrito sobre isso, uma coisa que me fascina saber como a gente chegou até aqui, né? E daqui a gente vai para onde? E eu pensando nisso, eu acho que a maior invenção da humanidade foi a escrita, né? Hoje, vídeo, né, por exemplo, mas qualquer forma que você possa gravar o conhecimento para você passar aquele conhecimento adiante, né? E então eu acho que isso foi uma revolução mesmo no sentido da humanidade, né? E isso está com a gente até hoje. Você pega um manual de instrução, o que ele é? É alguém que viu ali como que faz, escreveu e está aqui, ó. Se você for mexer nessa máquina, é assim que você faz, né? Então, os primeiros escritos, por exemplo, sobre cirurgia vascular, que é a cirurgia de varizes, vão desde a época dos faraós mesmo. Na época das pirâmides, é o papiro de Ebers. E lá já escrevia sobre varizes. Depois, na Grécia Antiga, Hipócrates, né, a gente considerado o pai da medicina, acho que em todas as áreas, inclusive na parte da ética, tão importante, né, esses conhecimentos foram se desenvolvendo. Ali na Idade Média, a coisa ficou esquecida um pouco, né, por causa daquele obscurantismo que existia. Sim. Então, por exemplo, tem várias crenças que a gente traz. A úlcera venosa, que era a ferida da perna mais comum, né, naquela época, muitos acreditavam que é por ali que se expeliam os males, os humores. Então, você tinha uma crença que você não podia tratar, não podia fechar a ferida. E essa crença, ela perdurou tantos anos que até recentemente tinha gente que acreditava que se você fechasse a ferida, a pessoa iria morrer. E isso tem uma base, né? O que acontece? Quando a pessoa está muito doente, ela fica em repouso, ela fica acamada. E um dos tratamentos mais importantes da úlcera venosa é o repouso, porque com a descoberta da circulação sanguínea e a influência da gravidade, isso só veio em 1600.
Então, a gente não sabia que o repouso era importante para fechar a ferida até 1600, olha que coisa, né? E aí criou-se essa lenda de que quando a ferida é fechada, a pessoa morrer. Mas, na verdade, era o quê? A pessoa tinha uma doença crônica, muitas vezes grave, ela ficava mais em repouso, mais deitada, a ferida fechava e ela morria da doença, não porque a ferida fechou. Então, essas crenças a gente vai aprendendo, estudando a história da medicina, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito. Mas, depois da Segunda Guerra, né, Mundial, houve um avanço muito grande na ciência médica, né? Por motivos óbvios. Então, a gente vê o aparecimento do ultrassom, o aparecimento do laser, o aparecimento de técnicas minimamente invasivas, a angiografia, né? A angiografia, que foi um neurocirurgião português, o Dr. Anderson. Exatamente. Né? Depois foi laureado com o Prêmio Nobel de Medicina. E vocês sabiam que existem pouquíssimos cirurgiões que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina? Em língua portuguesa, só o Egas Muniz. Exatamente. Mas ele não ganhou pela angiografia, né? Não, foi leucotomia frontal. Exatamente. Mas porque a cirurgia, ela realmente é um campo bem específico, né? Mas o desenvolvimento, ele às vezes é muito rápido e muda muita coisa. Então, a cirurgia de varizes, por exemplo, há um tempo atrás, você operava, ficava um mês fora do trabalho, de repouso, com a perna para cima, não podia fazer nada. Hoje o paciente opera e vai embora andando no mesmo dia, né? Então, eu gosto de estudar a história dessa evolução, como que a gente chegou até aí, e isso me fascina muito. Eu acho que assim, o século dos cirurgiões, né? Talvez o século passado foi um grande salto, né? Antes as cirurgias tinham que ser muito rápidas, mas assim, a gente temos os relatos, né, de cirurgias vasculares que às vezes demoravam muito, né? Imagina até quando alguém definiu por, sei lá, operar um aneurisma de aorta. Exatamente, né? Durante muito tempo o corpo era sagrado, né? Então nem a gente estava falando aqui nos bastidores sobre dissecção, né? Que a gente aprende na faculdade, isso era até proibido. Então, de você sair dessa proibição até fazer uma cura através da cirurgia, teve todo um processo, né? E a cirurgia vascular não foi diferente, né? A gente sabe que as doenças vasculares mais graves, né, como a aterosclerose, que leva ao infarto, derrame, essas doenças, elas dão numa idade mais avançada, 50, 60, 70 anos de idade. Então, eram cirurgias quase que proibitivas você fazer, Sim. Porque a anestesia ainda não tinha sido tão desenvolvida, os cuidados de pós-operatório, o próprio antibiótico, né? Então, não adiantava nada, você ficava horas operando e o paciente morria de infecção. Então, tudo isso teve uma evolução, né? E hoje a evolução maior é tentar fazer a cirurgia, vamos dizer assim, sem cortes, né? É o sonho de todo paciente, de todo médico, fazer a cirurgia sem cortes, sem cicatriz, né? Mas a gente consegue fazer com cortes pequenos, né? Com uma recuperação, mas é um procedimento invasivo, né? A cirurgia. Mas tem casos que você não tem outra opção. Você pega um aneurisma, que é uma dilatação de uma artéria, né? Pela a lei da física, aquela dilatação ela vai continuando, a parede vai ficando cada vez mais fina. Normalmente é uma doença traiçoeira, porque você não sabe que tem, assim como um aneurisma cerebral, você só descobre o dia que rompe, né? Uma situação extremamente grave. Então, uma cirurgia, mesmo que ela um pouco mais invasiva, que tenha um grau de risco, hoje, com as condições que a gente tem dos hospitais, da medicina, a não ser que o paciente não tenha condições clínicas, né, mínimas, você sempre dá preferência por resolver o problema, né, levar realmente à cura,
né? Então, Não ficar hoje... esperando com a bomba relógio lá. Exatamente. Charles, tem algum um protocolo, alguma coisa de investigação de aneurisma? Não. Que não é familiar, não é uma... O aneurisma, geralmente, ele é um achado, né? Então, é uma doença que é mais comum em homens. A gente está falando dos aneurismas, não os intracranianos, Isso, né? os aneurismas verdadeiros. Ele geralmente é um achado, porque é mais comum em homens depois dos 50 anos de idade. Então, o homem vai fazer um exame de próstata e descobre o aneurisma, né? Então, é muito comum isso. O paciente vem encaminhado pelo urologista, às vezes pelo gastro, né? Que descobre ali que tem uma dilatação. Tem alguns trabalhos, né, que tentam... tudo hoje em medicina está relacionado com custo. Sim. Então, você vai rastrear desde que isso seja factível, desde que isso vá trazer uma economia. Isso ainda não conseguiu definir, né? Apesar de ser um exame simples e barato, que é o ultrassom, né? Ainda não há essa definição como há, por exemplo, para a colonoscopia, para o próprio exame de próstata, né? De mama. De tireoide, de mama. Em aneurisma ainda não foi definido qual seria o ideal. O que a gente vê é os pacientes que têm fatores de risco para aterosclerose. Então, diabetes, pressão alta, ser do sexo masculino, tabagista, geralmente são pacientes que a gente deve acompanhar mais de perto para, se você descobrir alguma doença relacionada, você poder tratar, né? Mas geralmente hoje, ainda no século XXI, o diagnóstico é um achado de exame. E daí a importância de você ter um serviço de ponta, né? Um cirurgião habilitado, porque é um paciente que nem sabia o que tinha. E de repente você vai operar esse paciente, sabe que existe um risco, né? Então você tem que estar realmente preparado para esse tipo de situação. E os aneurismas hoje a gente consegue fazer com essa cirurgia minimamente invasiva. Sim. Dependendo do tamanho, como é que eu funciona? falei brincando aqui que é sem corte, tá? A gente não dá nenhum ponto. Olha! A gente consegue, através de 2 microfuros, né? Você não dá nenhum ponto na pele mesmo, assim. A gente consegue, na grande maioria dos casos, fazer esse tratamento por cateterismo, que é o mesmo princípio do stent coronário, que hoje todo mundo conhece alguém que colocou um stent no coração, né? Mas baseado nessa técnica minimamente invasiva, que a gente chamou de endovascular, a gente consegue tratar um aneurisma, né? Então, você não precisa mais abrir a barriga, porque a cirurgia de aneurisma, a gente brincava assim, o paciente, eu vi muitos pacientes falarem lá na Unicamp, nossa, doutor, parece que eu fui atropelado por um caminhão. Esse era o tipo de... na cirurgia geral, né? Era o tipo de recuperação. E hoje a gente consegue operar pacientes com 80 anos. Eu costumo brincar que quando eu me formei, se alguém falasse que operar alguém com 80 anos, você ia falar, não, esse cara é um charlatão, esse cara aí né? É um mercenário. Tá indicando, olha. Mas hoje eu tenho pacientes que chegam no consultório andando, alguns dirigindo com 90, 92, 96. Então, um paciente de 80 anos, ele vai viver mais 10 anos tranquilamente. Nessas condições, com certeza. Né? Viver bem. Então, você não pode negar esses 10 anos para ele, a não ser que ele não tenha uma condição clínica, né? Mas isso é todo feito uma pesquisa, um pré-operatório. E a maioria dos pacientes, lógico, querem resolver o problema, né? É muito angustiante você ir para casa, saber que tem um problema, né? Como você falou, uma bomba relógio, e você não sabe como é que vai ser, né? Então, é melhor enfrentar, encarar, lógico.
Será que será que hoje à noite vai explodir? Hoje à noite vai explodir. Não, e o paciente fica Até limitado, ele restringe fica as com medo de atividades, fazer, a família não deixa ele fazer nada, Porque, ele se vai fizer ficando, força, se ele vai fizer- ficando depressivo, Sim, né, começa a natural. restringir todas as suas Exatamente. atividades. É. Não Mas, vai Charles, viajar porque pode passar mal em todo lugar. Vai que, né? O que a gente faz? O grosso mesmo da cirurgia vascular são doenças venosas. O grande Sim. volume. Sim, né? Apesar da população estar envelhecendo, né, a base da pirâmide está mudando, a gente ainda, o grande número de pacientes que a gente tem são mulheres jovens, né? Então é o outro extremo. A gente tem aqui homens idosos e mulheres jovens, que é a preocupação por causa das varizes. Mas, no caso, varizes com consequências clínicas. Como toda doença, né, eu explico muito isso para os meus pacientes, né? Você pega uma dor de cabeça, pode ser uma cefaleia tensional e pode ser um aneurisma, né, um sangramento. Então, como todas as doenças, as varizes também elas podem ser desde uma preocupação simples, um sintoma leve, uma preocupação estética, né, até uma doença extremamente grave, como a gente estava falando aqui, uma úlcera venosa, uma síndrome pós-trombose, que é muito comum hoje, né? A gente viu aí nessa pandemia um aumento absurdo do número de tromboses e, lógico, se você já tem uma doença que te aumenta o risco de ter trombose, e aí você adquire uma outra doença, um outro hábito de vida, né? Isso vai aumentar exponencialmente. Então, há, lógico, essa preocupação, tanto de uma coisa mais leve com uma coisa mais grave. E hoje o tratamento ele é sempre individualizado, né? A gente vê muitos estudos, principalmente norte-americanos, europeus, e que tem uma coisa importante hoje é a gente conseguir separar os pacientes, né? Então, qual paciente é melhor para essa técnica? Você não trata todo mundo igual, né? Não dá para colocar ali todas as frutas numa cesta e são frutas. Não, você tem maçãs, você tem laranjas, você tem bananas. Eu estou citando o exemplo das frutas porque é assim que se fala mesmo, né? Então, a gente separa os pacientes. Às vezes, um paciente é melhor para essa técnica, ele vai ter uma recuperação melhor. E isso tem a ver com você conhecer hoje todas as técnicas. Sim, né? Tem que É ter muito a caixinha comum, de ferramenta com todas as coisas. é né? muito comum um cirurgião mais antigo ter preconceitos com tratamentos novos, né? A Cecília deve saber disso. E o cirurgião mais novo, um médico mais novo, a mesma coisa, olhar lá para trás e achar que aquilo ali está completamente ultrapassado, quando na verdade você tem que conhecer os dois extremos, dominar de preferência os dois extremos, e aí sim escolher qual paciente vai ser melhor para aquela técnica. Esse é o segredo do sucesso. Mas a indicação de tratamento de varizes por exemplo, o fato de ter um vaso dilatado ali na perna não é um motivo, seria? Então, eu tinha um professor muito querido, foi meu orientador, e ele falava assim, a melhor hora de você tratar um paciente é a hora que ele quer. Que ele quer no sentido de que ele te procura. Aquele paciente está preocupado com aquilo, né? E aí a gente entra a parte da cirurgia plástica, por exemplo, né? Que aquilo é um incômodo, pode ser um incômodo estético, pode ser funcional, a pessoa vai trabalhar e tem um peso nas pernas, ela chega em casa, a perna está cansada. Às vezes nem é um caso tão grave, mas a percepção que o paciente tem daquela doença para ele, ou às vezes ele viu a mãe dele ficar de tal jeito com a perna. Eu tenho muito paciente que fala isso, doutor, eu não quero ficar com a perna igual a da minha mãe. Entendeu? Então, às vezes, o paciente, ele vem na melhor hora mesmo para ser tratado. Aí você tem que individualizar, né? Se é uma coisa mais leve, você não vai fazer nada muito arriscado, né? Se é uma coisa mais grave, você vai explicar para o paciente por que você vai fazer aquilo. Porque também dentro da parte das varizes, hoje a gente consegue fazer um tratamento minimamente invasivo,
também sem cortes. Olha. A gente consegue fazer uma cirurgia que é a principal, que é a fleboextração da veia safena, né? O que é isso? Extração é a retirada, né? E flebo vem de veia. Então, a gente fazia um arrancamento da veia safena, porque se você tratasse das varizes sem tratar da safena, você poderia ter recidiva, ou seja, voltar à doença muito rapidamente, né? E o primeiro fleboextrator, para você ter uma ideia, Anderson, foi descrito na Clínica Mayo em 1904. 1904. E a gente usa muito parecido. Hoje, só ao invés de ser metal, é um plástico descartável. Mas praticamente o desenho é o mesmo, né? Então, isso nos leva a duas conclusões. Primeiro, a técnica é muito boa. Sim. Porque Igual se não fosse boa, não teria durado 120 anos. Igual a né? apendicite, né? Exatamente. Agora, por outro lado, é uma técnica bastante antiga. Pode ser que hoje você já tenha uma coisa um pouco mais moderna, que substitui, que no caso é o laser. Então, ao invés de arrancar a veia, eu consigo com um furo, a gente usa um gel com abocate 16, 14, né? Ou seja, que é aquele mesmo que você usa para tomar um soro, para pegar uma veia, por ali. Por isso que eu falo que não dá nenhum ponto, porque não dá nenhum ponto. Passa uma fibra ótica, conectava a uma fonte de laser, né? Que é uma fonte de calor, uma luz que emite calor, e a gente consegue... Eu vou usar o português coloquial, né? Queimar a veia safena sem precisar retirar. O tratamento é tão bom que se você fizer um exame dali 1, 2 anos, quem está fazendo o exame vai achar que essa veia foi arrancada, que ela foi retirada. Então, essa tecnologia nova vem para ajudar muito. Mas você não pode, como eu disse, né, simplesmente descartar as tecnologias mais antigas. Tem casos que ainda é melhor fazer a cirurgia, vamos dizer assim, convencional, como para cirurgia de carótida. Né? Hoje a gente tem o stent, próprio aneurisma, tem condições anatômicas que às vezes não permite você fazer o tratamento minimamente invasivo. E aí a gente vai para a cirurgia convencional. E então... mais uma vez, a gente tem que saber separar. Para martelo, eu imagino que prego, martelo. Exatamente. Para parafuso, a chave de eu imagino que na cirurgia plástica, né, existem. Esse é melhor preencher. Vou falar como leigo, né? Melhor preenchimento. Esse aqui é melhor a cirurgia reparadora. Então você tem aí várias opções. Mas assim, eu penso, né, que talvez a queixa estética até supere a queixa clínica, principalmente da mulher, né? Ela fala assim, olha, isso me incomoda de uma forma que... Nós estamos aqui com duas especialistas em estética na mesa, né? E ele está perguntando para mim, mas tudo bem, eu entendi. Não, mas a pergunta foi justamente porque... Claro. Queimar os vasinhos, então, queimar os vasinhos, mesmo que se diagnostique isso... Exatamente. Hoje, por exemplo, em tratamento de varizes, se você for dar um Google, o que você mais vê é o tratamento de espuma. O que é a espuma? A espuma é um tipo de escleroterapia. O que é a escleroterapia? É o queimar os vasinhos. O queimar os vasinhos pode ser com laser, né? Que é uma fonte, como eu disse, uma fonte de calor. Então, tem um laser que vai ali na pele, igual o laser para mancha de pele, para várias aplicações, tem o laser para os vasinhos. Ou pode ser químico, que é o quê? Você injetar um remédio, né? A famosa aplicação dos vasinhos. E dentro desse escopo tem um tipo de aplicação específica, que é a aplicação com espuma. O que é a espuma? É um remédio como se fosse um detergente mesmo, parece uma espuma de barbear, né? Isso existe há muitos anos, desde 1940. Foi revitalizado agora no Brasil, né? Mas, por exemplo, na Europa, a espuma ela foi evoluindo desde essa época, na década de 50 para frente, tá certo? Aqui não. Aqui voltou agora mais menos. Por quê?
Porque há uma questão estética muito diferente entre a brasileira, a americana, a japonesa, a europeia, né? Então, aqui é um país tropical, é calor, a gente usa biquíni, a gente vai para a praia, short curto, saia, a gente gosta de dançar, não tem 6 meses de inverno que você fica trancado em casa. Então, a exigência estética com as pernas é muito grande. E mesmo dentro da perna de um paciente, essa exigência é diferente. Então, tem paciente, por exemplo, que não gosta das veias no pé porque ela quer colocar uma sandalinha. Já tem um paciente que não gosta das veias na lateral da coxa porque quer usar um biquíni. A outra já é uma senhora, mas ela quer usar uma saia até o joelho, um short, uma bermuda, e aí aquelas veias que aparecem ali do joelho para baixo. Então, olha como são um universo extremamente variável. Mas a gente tem que estar atento a isso, porque a preocupação estética, como eu falei, ela é muito importante. Então, você imagina, né, dentro da cirurgia plástica, você vai todo dia, olha no espelho e não gosta disso ou daquilo, né? Aquilo ali mexe com você, mexe com a sua autoestima, mexe com a forma como você vai se vestir. Ah, não vou usar tal roupa porque vai aparecer minha celulite ou vai aparecer minha varize. Ou imagina, igual a gente vê, né? Mancha, né? Ai, o meu rosto está manchado, ficou manchado depois da gravidez, manchado porque tomei sol. Então, a saúde, hoje, a definição de saúde, ela começa no bem-estar, né? É que num país onde muita gente não tem acesso à saúde, a gente acha que é só mesmo o que mata ali, né? Mas não, é tudo... Exatamente, né? Lógico que são super importantes, mas o bem-estar da pessoa, né? As varizes entram nisso. A pessoa, depois que ela faz o tratamento, ela completa um tratamento com laser ou uma própria cirurgia, a paciente fica muito satisfeita. Ela fica mais feliz mesmo. Né? Ela muda a vida, muda a atividade social, e isso tudo é muito importante. E importante também a nossa responsabilidade, porque aí você entra um cirurgião que não plástico, que não dermato, né? Que está acostumado a tratar doenças mais graves, e aí você já tem um cunho estético. Então, nisso a gente também tem que se atualizar. Né? Você tem que ver qual é esse perfil de paciente, o que eu posso oferecer para ele, o que é melhor, com qual outra especialidade eu vou trabalhar para atender, né? A gente tem vários pacientes em comuns. Multidisciplinaridade, assim, pelo menos na SEM, a gente vê com muita frequência. Porque eu ia comentar exatamente disso, da questão estética de vasinhos, até porque, assim, das varizes e tal, é um negócio muito comum, que às vezes a paciente chega assim, pela face, mas ela fala, eu tô cheia de vasos. E a abordagem, muitas vezes, do dermato ou de um cirurgião plástico que atua com laser é diferente. Assim, eu vou te falar porque eu já assisti aulas das mais diversas. E, recentemente, eu até estive em uma delas, que o vascular é quem estava operando a máquina de laser. E ele, olha, tá vendo que aqui ela faz um desenho que não sei o quê? Eu não consigo enxergar porque isso é treino de olho. Então, a abordagem, quando a paciente me pede, eu tô com vasinhos, eu falo, passa primeiro no vascular. Porque isso pode ser só uma ponta de iceberg, né? Ou pode realmente ser só um vaso menor que tá lá e que pode ser tratado tranquilamente. Mas existe uma diferença de olhar para isso. Eu, particularmente, acho que só o laser, por exemplo, não resolve. Eu acho que o ideal é a junção das duas coisas, né? De uma escleroterapia com laser, para um tratamento mais satisfatório. E essa visão do vascular é muito diferente do dermato na hora de atuar. Por isso que eu acho que é importante que o paciente não fique só na questão estética, vá no vascular para ver se tem mais alguma coisa, e a forma como vocês abordam, mesmo a questão estética, é diferente. São visões diferentes. Eu acredito Sim. que a doutora Alessandra também deve abordar de uma forma... Sim. O tratamento vai ser o mesmo, mas assim, não... Tem aquele limite técnico que mas o médico se sente confortável. É a vantagem da gente. Por isso que a gente tem esses pacientes em comuns, né? Porque a gente fala, olha, bom, eu vou ficar nesse pedaço, mas eu gostaria que aprofundar. Então, olha, o Charles dá uma olhada, a gente... Né? Porque
às vezes até os problemas do tratamento, né? Porque a gente sabe, né, Charles, que quando a gente põe um laser, quando a gente faz uma cirurgia, pode ter uma manchinha, pode sobrar coisas. Então, assim, a vantagem dos 3 é justamente essa, né? De repente, a gente não deixar passar as outras coisas. Porque eu tenho dúvidas mesmo, né? Na hora que a gente vê o vasinho, fala, não, será que tem mais coisa aqui por baixo? Será que não? Tudo. Todo paciente você é obrigado a investigar, ou no exame clínico você já detecta essa insuficiência, Charles? Assim, o exame clínico, ele dá informações muito importantes para a gente, né? Mas acho que hoje é uma obrigação a gente ir um pouco além. Por mais que você fale assim, eu sou muito sincero com os pacientes. O ultrassom exatamente, eu falo para o paciente, olha, eu tenho quase certeza que é isso aqui, mas vamos fazer um ultrassom para a gente ter certeza, né? Porque quase certeza não é certeza. Exato. E às vezes a gente até se surpreende, porque, né? Afinal é normal. Mas o ultrassom é uma arma, hoje eu acho que em todas as especialidades, né, nós 4 que estamos aqui, muito importante, é um exame completamente não invasivo. Sim, não tem radiação. Não tem radiação, não tem contraste. Não dói. É indolor, você pode repetir quantas vezes for necessário, né, não é um exame de alto custo, então a gente vai sempre além para ter certeza, né, porque apesar de não existir mais aquela medicina holística, onde um médico sabe tudo, né? Hoje as áreas elas estão muito entrelaçadas. Sim. Então o paciente chega lá com uma dor na perna. Será que é por causa das varizes? Será que ele tem uma osteoartrose no joelho? Será que a dor está vindo da coluna? Né? Então isso a gente tem que está muito conectado às especialidades, eu acho, e acho que essa é a importância da clínica, né? Ela permite isso para a gente, porque você está ali do lado. É o sonho de todo mundo. Sim, bate na né? porta, né, do vizinho. É o sonho de todo mundo, é funcionar uma clínica como um hospital, porque o hospital é assim, você tem vários departamentos, o paciente está lá, você está cuidando dele, mas se ele precisar de outra área, está ali do lado. Então, eu acho que nisso a gente está na frente, a gente leva essa vantagem, né? Na prática mesmo, a gente tem os pacientes incomuns e você, olha, não, eu acho que é isso, mas vamos ouvir a opinião do neuro, porque pode ser que tenha um componente aí da coluna. E aí, o que acontece? Se você trata um paciente com dor na perna, vamos operar de varizes, isso vai ficar ótimo, mas ele continua sentindo dor. E se tiver 10, 20, 30% que é da coluna, não vai resolver, sim, a não ser com tratamento específico, né? É mesmo porque o conhecimento hoje ele se expandiu de uma forma que é pouco provável que alguém detenha todo esse conhecimento para conseguir afirmar de forma categórica que aquilo lá, não, isso é exclusivo da sua varize, vai doer e pronto. E tem uma coisa interessante que alguns pacientes ainda não captaram isso. Os pacientes, você fala, olha, eu não sei, alguns pacientes olham assim, né? Mas acho que a gente tem que ser sincero, sim, é pior do que você falar, enganar, tentar porque eu sou muito sincero com os pacientes. Hoje né? não sei tratar nem gripe. Porque se você quiser saber tudo, você não vai saber o seu. Né? O conhecimento cresceu muito, muita publicação, né? Com subespecialidade, inclusive. Sim. Exatamente, né? Como eu disse, a gente conversando nos bastidores. Você saiu e aí, você não vai mais estudar? Você não vai mais fazer curso? Você tem que ir atrás, né? Você tem que dar curso, você tem que estar se renovando ali. E o paciente, às vezes, não entende isso, mas a gente tem que explicar por que é necessário. Porque, às vezes, para o paciente é cansativo, né? Poxa, mas eu já vim aqui com dor na perna, agora vai mandar eu ir em outro médico? Sim, claro, é importante, né? Porque, às vezes, o tratamento é multidisciplinar. Você precisa de físio, você precisa de nutro, né? Você tem que... Hoje, talvez seja raro a gente ter uma patologia. Né? Não, e às vezes, por exemplo, você falou, eu não sei mais nem tratar gripe, né?
eu brinco assim, a gente tem filho, mas não é pediatra, vamos levar no pediatra, se é alguma coisa ali, vamos resolver, mas assim, né, até para dar uma segurança, né, para você, né, tem uma, né, mais fácil, mas quem de nós não sabe tratar um diabetes, uma pressão alta, entendeu? Socorrer um paciente se for preciso, mas se o paciente tem condições, ele tem acesso, né? E existem, por exemplo, diabetes de difícil controle, às vezes, né? Paciente. Então, nada mais justo do que você encaminhar para o especialista e vai tendo aquele feedback, vocês dois, vocês três, nós quatro vamos tratando o mesmo paciente, né? Sim. Porque a saúde, eu acho que é isso, né? Uma coisa mais ampla. Alguns pacientes, né, que vêm por queixa de dor lombar ou dorsalgia e referem que a dor dele é pela mama. Olha, se eu operar minha mama, se for uma escoliose, assim, olha, não sei se operar a mama vai funcionar nesse momento. Mas a crença que ele tem é que o peso da mama é que causa. Bom, o papo está ótimo. Gostaria de agradecer muito a presença do Dr. Charles e convidá-lo para o nosso próximo episódio para continuar essa conversa sobre cirurgia vascular. Obrigado. Agradeço as senhoras presentes na mesa, doutora Alessandra, doutora Cecília. Obrigada mais uma vez. E até o nosso próximo episódio com o Dr. Charles, conversando mais sobre cirurgia vascular. Muito obrigado a todos.